Em algum lugar entre as fendas do desfiladeiro e a vastidão sem fim da estepe árida, onde o vento carregava poeira em vez de chuva, um homem encontrou algo que não estava procurando. Corbin Thorne caminhava em direção ao seu poço naquela tarde quando a viu caída contra a cerca de madeira. Uma jovem, mais alta do que qualquer mulher que ele já tivesse visto, com os cabelos escuros embaraçados de sujeira e sangue. Vestia couro de veado e miçangas que a identificavam como uma Apache. Seus lábios estavam rachados, esbranquiçados. Quando ele lhe ofereceu a concha de água, ela olhou com olhos que carregavam mais desconfiança do que gratidão. Mas bebeu. 3 vezes ela bebeu. E, quando terminou, ficou de pé, imponente e silenciosa, encarando-o como se quisesse memorizar seu rosto. Então se virou e caminhou para as colinas sem dizer uma única palavra. Corbin a observou desaparecer no brilho quente do horizonte, pensando que aquilo seria o fim da história. Ele estava enganado. Corbin Thorne vivia naquela terra tempo suficiente para saber quando algo estava prestes a dar errado. O rancho ficava em um vale raso, onde a grama crescia rala, e o vizinho mais próximo estava 2 dias de cavalgada para o sul. Ele havia escolhido o isolamento de propósito, sem perguntas, sem problemas, apenas o gado, alguns cavalos e o tipo de silêncio que permite a um homem esquecer o que deixou para trás. Ele não estava fugindo de nada em especial, apenas do barulho das pessoas que achavam saber mais do que realmente sabiam. Naquela noite, depois que a garota Apache desapareceu nas colinas, Corbin seguiu sua rotina como sempre. Alimentou os cavalos, inspecionou a cerca onde a madeira começava a apodrecer, consertou uma dobradiça do portão que rangia há semanas. Mas sua mente voltava sempre para ela, o modo como olhara, não com medo, nem com gratidão, mas com consciência, como se o estivesse avaliando e tivesse decidido algo que ele não compreenderá. Disse a si mesmo que não importava. Gente passava por aquele território o tempo todo, garimpeiros, andarilhos, nativos indo ou voltando de postos de troca mais a oeste. Ela devia ter se perdido, se machucado, e agora se fora. Era isso. Mas, naquela noite, deitado no catre estreito de sua cabana, Corbin não conseguiu se livrar da sensação de que o ar havia mudado. Os cavalos estavam inquietos. Ele podia ouvi-los se mexendo no curral, as ferraduras raspando o chão. Uma vez, o garanhão soltou um relincho agudo que cortou a escuridão. Corbin se sentou, ouvindo. Nada se seguiu, apenas o vento batendo nas paredes e o chamado distante de alguma coisa caçando nas colinas. Deitou-se de novo, olhando para as vigas rústicas do teto. Amanhã cavalgaria até o pasto do norte para verificar o rebanho. Amanhã tudo voltaria ao normal. Ele ainda se convencia disso quando o sol nasceu. Corbin saiu ao romper da aurora, puxando o suspensório sobre os ombros e semicerrando os olhos contra o brilho. O céu estava limpo, azul pálido, esmaecendo em branco nas bordas. O vale se estendia diante dele, coberto de mato ralo e formações rochosas. E então ele os viu. A princípio achou que seus olhos o enganavam, sombras na crista do desfiladeiro. Mas sombras não se movem assim. Sombras não montam a cavalo e ficam imóveis, observando. Ele contou 10, depois 20, e parou de contar. Eles alinhavam-se na encosta ao norte, na colina a leste e na vertente que descia até o leito seco do riacho a oeste. Por toda parte que olhasse, havia mais guerreiros Apache a cavalo, lanças e rifles visíveis mesmo à distância. Eles não avançavam. Não faziam barulho. Apenas estavam lá, cercando o rancho como um laço sendo apertado. A mão de Corbin se moveu instintivamente em direção ao rifle encostado no batente da porta, mas ele se conteve. Que bem faria um rifle contra um exército? Deu alguns passos para o pátio, as botas rangendo no chão duro. Os cavalos no curral estavam encostados na cerca mais distante, cabeças erguidas, narinas dilatadas. Eles também podiam sentir perigo. Corbin examinou novamente a linha das colinas, tentando entender o que via. Aquilo não era um ataque. Atacantes agem rápido, golpeiam e desaparecem. Aquilo era outra coisa. Deliberado. Um aviso. Mas que aviso? Sua garganta apertou. Pensou na garota. Na água. No olhar dela antes de partir. E então, como se tivesse sido chamado pelo pensamento, algo se moveu. Um único cavaleiro destacou-se do grupo no alto da encosta norte e começou a descer lentamente. O cavalo pisava o terreno pedregoso com a precisão de quem nascerá na sela. Corbin não se moveu,
Não pegou o rifle, não correu. Apenas ficou ali, no meio do pátio, observando o cavaleiro se aproximar, perguntando-se se aquele seria o dia em que sua sorte finalmente acabaria. O cavaleiro parou a uns 15 metros. Um homem mais velho, o rosto marcado por anos de sol, vento e algo mais, autoridade. Não usava pintura de guerra, mas não precisava. Sua presença impunha respeito como o calor que irradia da pedra. Atrás dele, mais cavaleiros apareceram. Dezenas, em silêncio vigilante. Corbin engoliu em seco. O silêncio ficou espesso, sufocante. Então o velho guerreiro ergueu uma mão. Não em saudação. Não em ameaça. Apenas ergueu-a, segurando-a no ar, esperando algo que Corbin não sabia nomear. Seu coração batia forte contra as costelas. O que quer que estivesse prestes a acontecer, já havia sido decidido muito antes de ele acordar naquela manhã. A questão era, será que, ao dar água àquela mulher, ele havia salvado a própria vida, ou assinado sua sentença de morte? A mão permaneceu erguida. O pulso de Corbin martelava em seus ouvidos. Ele já ouvirá histórias sobre os guerreiros Apache, que podiam reduzir um homem a ossos em minutos, que lutavam com uma ferocidade capaz de fazer soldados chorarem. Sempre achará que eram exageros. Mas agora, parado em seu próprio quintal, cercado por uma centena deles, não tinha tanta certeza. O velho guerreiro abaixou a mão lentamente. Então desmontou. Seus movimentos eram deliberados, quase cerimoniosos. Deu 10 passos à frente e parou, esperando. Corbin obrigou-se a respirar. Aquilo era um teste. Tinha que ser. Se quisessem matá-lo, já o teriam feito. Tiveram a noite inteira para incendiá-lo ou atravessar uma flecha pela janela. Em vez disso, esperaram o nascer do sol. Esperaram que ele os visse. Isso significava algo. Ele deu um passo à frente, depois outro, 10 passos. E parou também. Ficaram frente a frente, separados por 50 pés de chão empoeirado. O rosto do guerreiro era curtido como couro antigo, os olhos negros e impenetráveis. Fios grisalhos marcavam seus longos cabelos. Não empunhava arma, mas um punhal pendia em seu cinto e um rifle estava preso à sela. Corbin manteve as mãos à vista, num gesto de paz. Não falou. Nem saberia o que dizer, mesmo que tentasse. A barreira da língua era total. Por um longo momento, nada aconteceu. Os guerreiros nas colinas permaneceram imóveis como pedra. Os cavalos mudavam o peso das patas. Um falcão circulava acima, alheio à tensão abaixo. Então o velho guerreiro ergueu a mão novamente, mas dessa vez, ele apontou. Não para Corbin. Para o poço. O estômago de Corbin gelou. O poço. A água. A garota. O guerreiro abaixou a mão e fez um gesto, derramando água, bebendo. O significado era claro. Corbin assentiu lentamente. Sim, ele havia dado água a alguém. A garota. Ontem. A expressão do guerreiro não mudou, mas algo em sua postura se alterou. Ele virou levemente a cabeça e gritou algo em sua própria língua. Um movimento rápido e coordenado percorreu os guerreiros. Eles se abriram na crista oriental, formando uma passagem. E por essa abertura, surgiu um único cavaleiro. O fôlego de Corbin travou. Era ela, a garota do dia anterior. Mas agora ela parecia diferente. Os cabelos estavam trançados e enfeitados com miçangas. Usava um vestido de couro limpo e um colar de turquesa e prata. Montava ereta sobre um cavalo pintado, e mesmo à distância, sua altura impressionava. Devia ter quase 1,80 metros, talvez mais. Não era à toa que a chamavam de gigante. Destacava-se mesmo entre os guerreiros. Ela desceu a encosta com a mesma graça controlada do velho guerreiro. Quando alcançou o vale, não parou à distância, veio direto até ele. Parou a apenas 3 metros, perto bastante para que Corbin visse claramente seu rosto. Ela o encarou com o mesmo olhar avaliador de antes. Então falou. Seu inglês era hesitante, mas claro. Você dar água. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, um reconhecimento. Corbin assentiu. Sim. Ela olhou para o velho guerreiro e depois de volta para Corbin. Você não saber quem. De novo, não era uma pergunta. Corbin balançou a cabeça. Não. Você estava ferida. Precisava de ajuda.
Algo brilhou nos olhos dela, surpresa, talvez respeito. Ela se virou para o velho guerreiro e falou rapidamente em Apache. Ele ouviu sem expressão e respondeu com uma única palavra. A garota voltou-se para Corbin. Meu pai dizer, você valente. Ou tolo. A garganta de Corbin secou. Pai. O velho guerreiro era o pai dela, o que significava que era o chefe. O que significava que aquela garota não era uma Apache qualquer. Ela era a filha do homem que comandava 300 guerreiros. Eu não sabia, disse Corbin em voz baixa. Por isso você viver, respondeu ela. O tom era plano, factual. Homem que saber, ele tentar recompensa. Você dar água porque pessoa com sede precisar de água. Isso é diferente. O velho guerreiro falou novamente, desta vez por mais tempo. A garota escutou e então traduziu. Meu pai dizer eu fazer teste. Caminhar sozinha 3 dias. Sem comida. Sem água. Mostrar força. Mostrar pronta. Ela fez uma pausa. Eu cair. Bater cabeça. Perder caminho. Sua água salvar vida. Corbin sentiu o peso de 300 pares de olhos sobre si. Fico feliz que esteja bem. Ela inclinou levemente a cabeça, observando. Você não ter medo? Estou apavorado, admitiu Corbin. Mas atirar ou correr não mudaria nada. Então, estou aqui, de pé. Por um instante, algo quase como diversão tocou o rosto dela. Ela falou com o pai novamente. Ele assentiu uma vez, virou-se e voltou para o cavalo. A garota olhou para Corbin mais uma vez. Nós observar. Ver se você falar verdade ou mentira. Ver se contar para outros homens brancos onde nós estar. Ver se você bom ou mal. Quanto tempo? Perguntou Corbin. Ela não respondeu. Apenas virou o cavalo e subiu novamente a encosta. O velho guerreiro montou e a seguiu. Corbin ficou no pátio enquanto o sol subia no céu. Os guerreiros não foram embora. Apenas se espalharam pelas colinas, imóveis, parte da paisagem. Vigiando. Ele era prisioneiro em sua própria casa, e não fazia ideia de quanto tempo a sentença duraria. 3 dias se passaram. Os guerreiros permaneceram nas colinas como sentinelas esculpidas em pedra. Revezavam-se, mas nunca partiam. Toda noite, a fumaça de suas fogueiras subia ao céu. Corbin tentava seguir sua rotina, mas tudo parecia errado. Alimentava os cavalos sob olhares atentos. Consertava a cerca sabendo que cada movimento era observado. Tirava a água do poço, o mesmo poço onde encontrara a garota, e se perguntava se estavam contando cada balde que puxava. O sono vinha em fragmentos. Cada ruído lá fora o fazia acordar sobressaltado. Os cavalos, sentindo sua tensão, ficaram nervosos. O garanhão baio chutou tanto a cerca que Corbin precisou colocá-lo em um cercado separado. Na 4ª manhã, algo havia mudado. Um dos guerreiros descera durante a noite e deixará algo à porta. Um embrulho envolto em couro cru. Dentro, havia carne seca e um jarro de barro com água. Corbin ficou olhando, tentando entender o significado. Estavam cuidando dele por respeito, ou queriam mantê-lo vivo apenas até que o teste terminasse. De qualquer forma, ele comeu. A carne era dura e muito salgada, mas era comida. Suas provisões estavam acabando, e ele não podia cavalgar até a cidade com um exército bloqueando cada saída do vale. No 5º dia, o isolamento começou a pesar. Sempre preferira a solidão, mas isso era diferente. Agora ele era observado a cada instante. Começou a falar com os cavalos só para ouvir uma voz, mesmo que fosse a sua. No 6º dia, ela voltou. Veio cavalgando sozinha dessa vez, sem o pai. Parou no mesmo ponto de antes, a poucos metros de Corbin. Você ainda aqui? Disse ela. Não tive muita escolha, respondeu Corbin. Ela desmontou e se aproximou. De perto, sua altura era ainda mais impressionante. Quase do tamanho dele, e Corbin não era um homem pequeno. Os olhos dela eram afiados, inteligentes. Observava-o como quem estuda um mapa. Você podia fugir, disse ela. À noite. Pegar o cavalo e morrer antes de chegar a 1 milha? Respondeu Corbin. Não, obrigado. Você esperto, disse ela. Parecia um elogio, embora o tom fosse neutro. Muitos homens brancos correr.
Ser pego. Ser morto. Você ficar. Esperar. O que mais eu poderia fazer? Perguntou ele. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até o poço e olhou para dentro. Fundo, disse. Fundo bastante, concordou Corbin. Nunca seca, nem no verão. Por isso você viver aqui? Boa água. Parte disso. Ela se virou para ele. Meu povo precisa de água também. Essa terra já foi nossa. Agora homens brancos fazem cercas. Cavam poços. Tomam o que era livre. Corbin sentiu o peso daquela verdade. Comprará aquela terra legalmente, segundo leis escritas por homens que nunca perguntaram aos apaches se eles concordavam. Eu não quero confusão, disse com cuidado. Confusão já aqui, respondeu ela. Pergunta é, o que você faz com isso? Antes que Corbin pudesse responder, um som cortou o ar da manhã. Um tiro. Distante, mas inconfundível. Depois outro. E mais um. A cabeça da garota se virou na direção da crista leste. Os guerreiros estavam em movimento, mudando de posição. Mais tiros ecoaram pelo vale, vindos de além das colinas. A garota falou rapidamente em Apache, chamando os guerreiros mais próximos. Um deles respondeu, gritando. A expressão dela endureceu. Ela se virou para Corbin. Homens brancos vindo. Muitos. Com armas. O sangue de Corbin gelou. Quantos? 20. Talvez mais. Eles caçar. Ela olhou, e, pela primeira vez, Corbin viu algo diferente nos olhos dela. Podia ser cálculo. Ou podia ser acusação. Eles caçar nós. Os tiros estavam cada vez mais próximos. Quem quer que estivesse lá fora, vinha rápido, e estava indo direto para o vale. A garota montou em seu cavalo num só movimento fluido. Se eles te encontrarem conosco, te matam também. Vão achar que é inimigo. Para onde você vai? Corbin perguntou. Ela não respondeu. Apenas deu um chute leve nas esporas e partiu em disparada rumo à encosta. Os guerreiros já estavam recuando, desaparecendo entre as colinas como fumaça. Corbin ficou sozinho no pátio, enquanto o som dos cavalos se aproximava, vozes de homens gritando, excitadas. Aquele tipo de excitação que vem de quem acredita ter encurralado a presa. Ele tinha talvez 5 minutos antes que chegassem. 5 minutos para decidir o que diria quando um grupo de colonos armados o encontrasse em um vale que acabará de ser abandonado por 300 guerreiros apaches. E ele não fazia a menor ideia de que lado deveria estar. Eles desceram a trilha leste como uma tempestade rompendo os montes. Corbin contou 15 cavaleiros, talvez mais atrás. Usavam roupas rudes de colonos, calças de lona, camisas gastas, chapéus de aba larga manchados de suor e poeira. Cada homem carregava um rifle, alguns tinham revólveres no coldre. Cavalgavam forte, os rostos avermelhados pela mistura de calor, raiva e euforia. O cavaleiro da frente avistou Corbin parado no quintal e levantou a mão, mandando o grupo diminuir o passo. Pararam a uns 30 metros da cabana, os cavalos bufando, espuma branca escorrendo pelo pescoço. Tá sozinho aqui? Gritou o líder. Era um homem largo, de barba espessa e olhos inquietos, sempre vasculhando o vale em busca de movimento. Só eu, respondeu Corbin, mantendo a voz firme e as mãos à vista. Viu algum apache passar por aqui? Perguntou outro cavaleiro, mais jovem, já com o rifle apoiado no selim. Tamos rastreando um grupo de guerra. Vimos fumaça ontem. A trilha leva direto para esse vale. A mente de Corbin girava. Ele podia mentir, dizer que os apaches tinham passado e ido embora. Mas aqueles homens não eram tolos. Tinham visto os rastros, os acampamentos, os sinais de 300 guerreiros observando o vale por dias. Vi sinais, disse Corbin com cuidado. Mas já se foram. Foram para onde? Perguntou o barbudo. Pro norte, acho. Ouvi cavalos saindo há uns 20 minutos. Não era bem mentira. Eles haviam recuado para as colinas. O norte era apenas um palpite. O jovem cavaleiro o encarou desconfiado. Você tem coragem de viver aqui sozinho. Território Apache. É minha terra. Comprei e paguei, respondeu Corbin. Apache não liga para a escritura, disse o homem barbudo, desmontando. Você teve sorte de ainda estar vivo.
Talvez eu não valha a pena matar, retrucou Corbin. O homem riu, um riso seco. Somos parte de uma milícia voluntária. Estamos caçando um grupo que atacou um povoado 2 semanas ao sul. Queimaram 3 fazendas. Mataram uma família. Cuspiu no chão. Viemos fazer eles pagarem. O estômago de Corbin se contraiu. Tem certeza que foram apaches? Rastros não mentem, disse o jovem. Seguimos eles até aqui. O barbudo analisou o rosto de Corbin. Você tá muito calmo para quem teve índios acampados na porta. Pânico não ajuda, respondeu Corbin. Tá escondendo algo? O jovem apertou o rifle. Só tentando ficar vivo, como qualquer um. O barbudo passou por ele e foi em direção à cabana. Se importa se a gente der uma olhada? Os cavalos precisam de água. Corbin sabia que não tinha escolha. Fiquem à vontade. Os homens desmontaram. Alguns levaram os cavalos até o bebedouro. Outros cercaram a cabana, vasculhando rastros. O jovem permaneceu montado, vigiando Corbin com desconfiança aberta. Tem mantimentos aí dentro? Perguntou o barbudo. O bastante para sobreviver. A gente podia usar um pouco. Tamo cavalgando há 3 dias. Pagamos justo. Vou ver o que tenho. Corbin caminhou até a porta com o barbudo atrás. Foi então que percebeu um movimento na encosta oeste, rápido, quase imperceptível. Uma sombra. Um guerreiro talvez. Os apaches não tinham ido embora, apenas recuado o suficiente para evitar o confronto. Ainda estavam lá. Ainda observavam. E se aqueles milicianos os encontrassem, o vale se tornaria um rio de sangue. O barbudo entrou na cabana. Corbin o seguiu, a mente acelerada. Podia dizer a verdade, que os apaches não tinham atacado, apenas observado. Mas será que acreditariam? Ou o chamariam de traidor? Tem café? Perguntou o homem, olhando as prateleiras. Um pouco. Bom. Vamos levar o que puder sobrar. Ele se virou, encostando os olhos duros em Corbin. E você vai nos dizer exatamente para onde eles foram. Não era um pedido. Era uma ordem. Corbin o fitou, o coração pesado. Ele podia apontar pro norte e fazê-los perseguir sombras. Podia apontar pro oeste e levá-los direto para uma emboscada. Ou podia dizer a verdade, e arriscar levar um tiro por traição. Do lado de fora, alguém gritou. Rastros frescos. Muitos. Eles não foram longe. O rosto do barbudo mudou. A mão foi pro revólver. Há quanto tempo eles se foram? Corbin o encarou. Tempo demais para vocês pegarem eles. O homem sacou o revólver e saiu. Corbin o seguiu, o coração disparado. Os milicianos estavam reunidos perto da cerca leste, onde o solo era fofo e mostrava claramente as marcas de dezenas de cavalos. Estiveram aqui, disse um deles, agachado. Faz dias, pelo visto. O jovem virou o rifle para Corbin. Você mentiu. Eles não só passaram, acamparam aqui. Eu disse que vi sinais, respondeu Corbin com calma. Nunca disse que me atacaram. E por que não? Rugiu o barbudo. Você é colono branco em terra deles. Por que te deixariam viver? Corbin sabia que tinha uma única chance de evitar um massacre. Talvez porque eu não dei motivo para me matarem. Tá com pena deles. O jovem cuspiu, com raiva. Tenho pena de quem quer continuar vivo. Eles tinham 300 guerreiros nas colinas. Se quisessem me matar, eu já estaria morto. Me deixaram em paz. Então eu deixei eles em paz. 300. O barbudo empalideceu. Isso mesmo. Cercaram o rancho por 6 dias. E nenhum disparo foi feito. Os milicianos se entreolharam. 15 rifles contra 300 guerreiros não era bravura, era suicídio. Então por que estavam aqui? Perguntou outro. Grupos de guerra não acampam à toa. Corbin escolheu as palavras com cuidado. Ajudei alguém. Uma deles. Dei água quando precisava. Vieram ver que tipo de homem eu era. Uma mulher? O jovem estreitou os olhos. Você ajudou uma índia? A palavra fez o maxilar de Corbin endurecer, mas ele não reagiu. Ajudei uma pessoa ferida e com sede. Como ajudaria qualquer um de vocês? E eles te agradeceram cercando tua fazenda.
Corbin não respondeu. Mas no fundo, sabia, aquele cerco não fora ameaça. Fora julgamento. O homem barbudo não parecia convencido. Eles estavam observando, certificando-se de que eu não iria correr para a cidade mais próxima e trazer um exército. Corbin fez um gesto em direção à milícia. Parecia que eles tinham razão em se preocupar. O homem barbudo guardou o revólver, mas manteve a mão próxima a ele. Temos famílias que tiveram suas casas queimadas, crianças mortas. Você espera que deixemos isso passar? Espero que você tenha certeza de que está caçando as pessoas certas, respondeu Corbin. As que estavam aqui não atacaram ninguém. Elas estavam me testando. Testando você para quê? Antes que Corbin pudesse responder, um som ecoou pelo vale. Um chamado agudo e penetrante. Nem humano, nem animal, algo entre os dois, um sinal. Todos os homens congelaram. Os cavalos se inquietaram. O chamado se repetiu, ecoando nas paredes do desfiladeiro, e desta vez foi respondido. Da crista norte, depois da sul, depois da oeste, o vale se encheu de sons ao redor deles. Eles ainda estão aqui, sussurrou o jovem cavaleiro, segurando o rifle com mãos trêmulas. O homem barbudo examinou as cristas. Nada visível, apenas pedras, arbustos e sombras. Mas os chamados continuavam, aproximando-se, apertando como um laço. Montem, ordenou ele. Vamos sair agora. Viemos aqui para lutar, protestou um homem. Viemos caçar invasores, não 300 guerreiros em seu próprio território. O homem barbudo subiu na sela. Mova-se. Os homens correram para seus cavalos. O jovem cavaleiro manteve o rifle apontado para as cristas enquanto recuava até montar. Em segundos, todos estavam montados, os cavalos dançando com medo. O homem barbudo olhou para Corbin. Você é um tolo se ficar aqui. Talvez, disse Corbin. Mas ainda é minha casa. Não será mais casa quando a queimarem. O homem chutou o cavalo e partiram rapidamente para o sul, seguindo o caminho de onde vieram. O estrondo dos cascos desapareceu rapidamente, engolido pelo vento do deserto. Corbin ficou sozinho no quintal. Os chamados cessaram. O silêncio se instalou sobre o vale como poeira após a tempestade. Então houve movimento na crista. A garota apareceu primeiro, descendo em seu cavalo pintado. Atrás dela, o pai, e atrás dele, uma dúzia de guerreiros. Cavalgavam lentamente, deliberadamente. Ao alcançar o fundo do vale, a garota desmontou e caminhou até Corbin. Sua expressão era indecifrável. Você não contou a eles onde estamos, disse ela. Não, você poderia. Eles não nos matariam. Você poderia deixá-los satisfeitos. Não quero que ninguém seja morto, respondeu Corbin. Ela o estudou por um longo momento. Depois, voltou-se e falou com o pai em Apache. O velho chefe ouviu e olhou para Corbin com aqueles olhos negros e calculadores. Disse algo breve, incisivo. A garota traduziu. Meu pai diz que o teste acabou. Você passou. Corbin sentiu algo se aliviar no peito. Alívio, talvez, ou cansaço. O que acontece agora? A expressão da garota mudou. Não exatamente um sorriso, mas quase. Agora nós conversamos. O chefe desmontou e caminhou em direção à cabana de Corbin sem pedir permissão. Não era agressão. Era simplesmente o comportamento de um homem que passou a vida comandando respeito sem precisar exigir. A garota o seguiu, e Corbin trouxe-se por último, sentindo-se estranhamente como um convidado em sua própria casa. Dentro, o chefe ficou no centro da pequena sala, observando os móveis simples, as prateleiras de suprimentos e a única janela voltada para o oeste. Ele disse algo à filha. Ele diz que você vive de forma simples, traduziu ela. Como um guerreiro. Sem coisas extras. Não preciso de muito. O chefe puxou uma cadeira da mesa e sentou-se, fazendo um gesto para que Corbin fizesse o mesmo. A garota permaneceu de pé, posicionada onde podia ver os dois homens e a porta. Meu nome, disse ela, se apresentando propriamente pela primeira vez. Significa bela em nossa língua. Os homens brancos zombam porque sou alta. Mas meu pai diz que sou bela como a montanha, forte, alta, inabalável. É um bom nome, disse Corbin. Ele olhou para o chefe. E seu pai? O nome dele não é para você dizer, respondeu Nijone,
com tom neutro. Ele é chefe. Isso basta. O chefe falou, com voz baixa e medida. Nijone traduzia em partes, deixando terminar os pensamentos antes de convertê-los para o inglês. Você me deu água quando caí. Não pediu pagamento. Não pediu favor. Não tentou me tocar ou me prender. Você deu o que eu precisava e me deixou ir. Ela fez uma pausa enquanto o pai continuava. Isso não é normal para os homens brancos. Eles tomam, exigem, machucam. Mas você, apenas deu. Corbin encontrou os olhos do chefe. Ela precisava de ajuda. Apenas isso. Meu pai diz que seu teste foi difícil. 6 dias observando. 6 dias esperando para ver se você correria para a cidade. Se você contasse aos soldados onde acampamos, se vendesse informação por ouro ou segurança, você não fez nenhuma dessas coisas. Homens vieram com armas procurando por nós. Você poderia tê-los ajudado, fazê-los felizes, fazê-los pensar que você é um bom homem branco que ajuda a matar Apache. Não quero matar ninguém, disse Corbin. Mas você também não quer morrer, disse o chefe através de Nijone. Homem esperto que quer morrer é inútil. Homem que quer viver escolhe como viver. Este é um homem valioso. O chefe puxou de sua cintura um saco de couro e retirou algo embrulhado em pano. Colocou sobre a mesa e desembrulhou lentamente. Dentro havia um colar. Trabalho intricado de miçangas em couro com um padrão distintivo. Miçangas azuis e brancas dispostas de forma específica. Este era um sinal de proteção, explicou Nijone. Você usa isto. Meu povo sabe que você é amigo. Não irão te machucar. Não irão te tomar nada. Você está sob a proteção da nossa tribo. Corbin olhou para o colar. Não entendo. Por quê? Por que você mostra honra quando não precisa? Disse Noni. Por que você arriscou sua vida para não nos trair? Porque meu pai viu em você algo raro. Homens brancos que entendem que a terra pertence a todos. Que a água é para os sedentos. Que o ser humano é ser humano. O chefe falou novamente, desta vez mais longo, enfatizando certas palavras. Noni traduziu cuidadosamente. Meu pai diz, esta terra já foi de todos os Apache. A água corria livre. A caça corria livre. Então vieram os brancos com papéis dizendo que possuíam o que não pode ser possuído. Colocaram cercas. Cavaram poços. Disseram, isto é meu, aquilo é seu. Você não pode passar aqui. Ela fez uma pausa. Mas você é diferente. Você tem cerca. Sim. Você tem poço. Sim. Mas quando alguém precisa de água, você dá. Não pergunta se a pessoa é Apache ou branca. Se a pessoa é cristã ou não, você apenas dá água para quem tem sede. Qualquer um faria o mesmo. Não, disse Corbin. Não, disse o chefe em inglês, com peso na palavra. Depois continuou em Apache, e Nijone traduziu. A maioria dos homens não faria. A maioria vê uma garota Apache e pensa em perigo, problema, oportunidade. Você vê uma pessoa com sede. Essa é a diferença. O chefe levantou-se e empurrou o colar sobre a mesa em direção a Corbin. Você pega, usa e está protegido. Corbin pegou o colar. As miçangas eram intricadas, belas. O couro macio e bem trabalhado. O que isso significa para mim? Para meu rancho? Noni e seu pai trocaram um olhar. Então ela falou sem esperar tradução. Significa que você pode viver em paz. Meu povo não vai te incomodar. Vamos vigiar sua terra quando você estiver ausente. Se outros Apache passarem por aqui, diremos que você é amigo. Ela fez uma pausa. Mas há mais. Corbin esperou. Aqueles homens brancos vão voltar. Ela disse, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eles virão. Eles querem lutar contra os Apache. Querem vingança por coisas que eles acham que nós fizemos. Sua expressão se endureceu. Se você usar isto, se eles virem, vão pensar que você é um traidor. Não vão entender. Também vão querer te machucar. O chefe falou uma última vez. Curto e definitivo. Meu pai diz, escolha com cuidado. Proteção de nós significa perigo deles. Você não pode ter os dois. Corbin segurou o colar nas mãos, sentindo o peso da escolha.
Não era apenas uma peça de contas. Era uma declaração, uma linha traçada na poeira que ele teria que escolher de que lado ficar. Ele pensou nos homens da milícia que acabaram de partir, nos olhos duros do homem barbudo, na desconfiança do jovem atirador. Se eles voltassem e o encontrassem usando símbolos Apache, atirariam primeiro e fariam perguntas depois. Ele seria marcado como traidor, um inimigo do seu próprio povo. Mas o que isso significava realmente? Seu próprio povo. Colonos brancos que tomaram terras à força e chamaram isso de legal. Homens que caçavam seres humanos como animais e chamavam isso de justiça. Eram realmente seu povo só por compartilharem a cor da pele? Ele olhou para Nijone. Ela estava ereta, esperando sua resposta com a paciência de quem já aceitou qualquer escolha que ele fizesse. Ela tinha morrido de sede, e ele lhe deu água. Tão simples, tão humano. E agora 300 guerreiros o deixariam em paz por causa disso. Ou ele poderia recusar o colar, manter distância, tentar permanecer neutro em um território onde a neutralidade estava se tornando impossível. Viver sozinho, confiar em ninguém e esperar que ambos os lados o deixassem em paz. Esse havia sido seu plano quando chegou ali. Isolamento, paz através da distância. Mas o mundo o encontrou de qualquer forma, forçando-o a escolher. Corbin colocou o colar sobre a cabeça. O trabalho de contas se acomodou contra seu peito, frio contra a pele. Escolho viver com honra, disse ele. Como vinha tentando fazer o tempo todo. A expressão do chefe não mudou, mas algo mudou em sua postura. Respeito talvez, ou reconhecimento. Ele se levantou e colocou uma mão brevemente no ombro de Corbin, um gesto que não precisava de tradução. Nijone falou com seu pai em Apache. Ele assentiu e respondeu. Ela se virou para Corbin. Meu pai diz que você é corajoso ou estúpido? Talvez ambos. Desta vez ela quase sorriu. Ele também diz que homens estúpidos e corajosos às vezes se tornam lendas. Não estou procurando ser uma lenda, disse Corbin. Só quero viver em paz. A paz exige mais coragem que a guerra, disse Nijone. Qualquer um pode lutar. É necessário uma pessoa especial para escolher não lutar quando todos querem sangue. O chefe se moveu em direção à porta. Nijone o seguiu, mas parou no limiar. Você tem perguntas? Ela perguntou. Muitas, Corbin admitiu. Mas acho que podem esperar. Pergunte uma, disse ela, enquanto meu pai está aqui. Enquanto as palavras ainda significam algo antes que o mundo se complique de novo. Corbin pensou por um momento. Aquele teste que você fez, os 3 dias sozinha sem comida ou água. Você passou? A expressão de Nijone era inescrutável. Sobrevivi. Isso é passar. Mas não como eu planejava. Caí. Precisei de ajuda. Alguns dizem que isso significa que falhei. E o que você diz? Eu digo que aprendi mais caindo do que teria aprendido permanecendo forte. Ela olhou para seu pai. Às vezes a lição vem de onde você não espera. Às vezes a força é saber quando aceitar ajuda. O chefe falou de fora. Um chamado. Não áspero, mas autoritário. Nijone atravessou a porta. Meu povo vai embora agora. Vamos para o norte, para os campos de verão. Os brancos tornam difícil ficar em qualquer lugar por muito tempo. Sempre empurrando, sempre tomando. Vocês vão voltar? Perguntou Corbin. Talvez se precisarmos de água, ela olhou para ele. Se precisarmos nos lembrar de que nem todos os brancos são iguais. Ela caminhou até seu cavalo e montou com um movimento suave. O chefe já estava no dele. Os guerreiros se reuniram atrás dele. Eles estavam recuando, deixando o vale. O cerco estava terminando. O teste acabou. Corbin ficou na porta e os observou partir. Nijone não olhou para trás, levantou a mão em um gesto que poderia ter sido despedida ou reconhecimento. Então desapareceram, sumindo entre as colinas como sombras ao pôr do sol. O vale caiu em silêncio, um tipo de silêncio que parecia errado depois de dias sendo observado. Corbin tocou o colar em seu peito. O trabalho de contas agora estava aquecido pelo corpo. Não mais frio, ele estava protegido. Ele também estava marcado. E em algum lugar ao sul,
15 homens armados estavam voltando para seu assentamento com histórias sobre guerreiros Apache nessas colinas. Histórias que se espalhariam. Histórias que trariam mais homens, mais armas, mais problemas. A paz que ele queria parecia mais distante do que nunca. Mas, pelo menos agora, ele sabia onde estava. E se os homens viessem em busca de guerra, teriam que passar por ele. Ele apenas esperava ter feito a escolha certa, pois não havia volta. 3 semanas se passaram. O vale se acomodou em uma quietude inquietante. Corbin trabalhou em sua terra, cuidou de seus animais e manteve o colar visível no peito. Não o escondeu, não o tirou. Se o problema chegasse, ele o enfrentaria em seus próprios termos. O problema chegou em uma manhã de terça-feira. Poeira subia na trilha sul. Cavaleiros se movendo rápido. Corbin contou 8 homens desta vez, menos que antes, mas melhor armados. O líder da milícia barbudo havia retornado e trouxe reforços. Eles cavalgavam direto para o rancho e formaram um semicírculo ao redor do quintal. Rifles prontos. Ouvimos rumores, gritou o homem barbudo. Ouvi dizer que um fazendeiro aqui estava negociando com o inimigo. Seus olhos se fixaram no colar. Acho que os rumores eram verdadeiros. Corbin manteve sua posição. Não estou negociando com ninguém. Estou vivendo em paz. Isso é um trabalho de miçangas mal feito, disse o jovem escritor, com a voz tensa de raiva. Você está usando as cores deles. Isso faz de você um deles. Isso faz de mim alguém que eles não vão matar, respondeu Corbin. Parece uma escolha prática em território hostil. Isso faz de você um traidor, disse o homem barbudo. Ele desmontou lentamente, mão perto do revólver. Viemos aqui para te dar uma chance de se explicar. Mas, olhando para você agora, acho que não há muito a explicar. O pulso de Corbin acelerou, mas sua voz permaneceu firme. Quer saber por que estou usando isso? Porque dei água a uma menina morrendo de sede, e acontece que o pai dela comanda 300 guerreiros. Eles me testaram por 6 dias. Eu passei. Me ofereceram proteção. Eu aceitei. Essa é toda a história. E você acha que isso te torna especial? O homem barbudo se aproximou. Acha que isso te diferencia do resto de nós que estamos tentando sobreviver aqui? Não, disse Corbin. Acho que me torna inteligente. Vocês vieram caçando Apache. Quantos mataram? A pergunta pairou no ar. Nenhum dos homens respondeu. Era o que eu pensei, continuou Corbin. Vocês vieram procurar luta e encontraram um exército. Voltaram porque sabiam que perderiam. Eu fiz uma escolha diferente. Escolhi não lutar. Escolha de covarde, cuspiu o jovem escritor. Talvez, disse Corbin. Mas estou vivo. Meu rancho está de pé. E posso dormir à noite sabendo que não comecei uma guerra que mataria bons homens de ambos os lados. O homem barbudo o estudou por um longo momento. Você realmente acha que pode se manter neutro aqui? Não acho que posso ser neutro, disse Corbin. Acho que já escolhi um lado. Escolhi o lado que não quer derramamento de sangue. Se isso me faz inimigo para vocês, então atirem agora e terminem com isso. Ele abriu os braços, tornando-se um alvo visível. O colar pendia no peito, miçangas azuis e brancas refletindo o sol da manhã. Ninguém se moveu. Os cavalos se mexeram nervosamente. Um falcão gritou sobrevoando. Finalmente, o homem barbudo balançou a cabeça. Você é um tolo, Thorne. Mas honesto, disse, virando-se para os homens. Montem. Estamos perdendo tempo aqui. Apenas o deixamos ir. O jovem cavaleiro protestou. Ele não está machucando ninguém, disse o homem barbudo. E se os Apache quiserem deixá-lo em paz, é problema deles. Temos problemas reais para resolver. Colonos sendo atacados. Famílias precisando de proteção. Este homem não é um desses problemas. Ele montou de volta e olhou para Corbin uma última vez. Mas não espere que venhamos correndo se precisar de ajuda. Você fez sua escolha. Viva com ela. Pretendo, disse Corbin. Eles partiram mais devagar desta vez, menos agressivos. O jovem cavaleiro olhou para trás uma vez, com algo entre raiva e confusão. Depois desapareceram, deixando a poeira se assentar no ar da manhã. Corbin ficou sozinho em seu quintal.
O vale estava vazio novamente. Nenhum guerreiro nos morros, nenhuma milícia nas trilhas, apenas ele, seu rancho e a escolha que fizera. Ele caminhou até o poço e puxou um balde de água, fria, clara, intocada pelo calor do dia. Derramou na canga para os cavalos, observando a água espirrar e se assentar. Naquela noite, enquanto o sol se punha nas colinas a oeste, Corbin viu movimento no morro. Um único cavaleiro, alto e ereto na sela. Noni observava de distância, certificando-se de que ele havia sobrevivido ao confronto. Quando ela o viu olhando, levantou a mão em sinal de reconhecimento. Depois virou o cavalo e desapareceu nas sombras crescentes. Corbin tocou o colar no peito. Custou-lhe a confiança de seu próprio povo, mas ganhou algo mais valioso: paz genuína em uma terra onde a paz era rara como a chuva. Ele entrou na cabana, acendeu uma lamparina contra a escuridão que se aproximava e sentou-se à refeição simples que havia preparado. Lá fora, o vale se estendia silencioso sob as primeiras estrelas. Nenhum exército vigiando, nenhum homem caçando, apenas a terra e o céu, e a tranquila consciência de que às vezes a coisa mais corajosa que um homem pode fazer é escolher não lutar. Seu rancho permaneceria de pé, a água fluiria e, quando viajantes sedentos passassem, Apache, brancos, amigos ou estranhos, ele lhes ofereceria um gole de água e os deixaria seguir. Não era um grande legado, mas era honesto. E em um território dilacerado pela violência e medo, honestidade valia mais que ouro. Corbin Thorne deu água a uma menina que precisava. Em troca, encontrou algo que não sabia que procurava: uma maneira de viver com honra em uma terra onde a honra estava se tornando extinta. A escolha foi simples. As consequências, difíceis. Mas ele faria a mesma escolha de novo se fosse preciso. Isso bastava. Se você gostou desta história, clique no vídeo na tela agora para assistir a outro conto inesquecível da fronteira, onde coragem e escolhas moldam destinos de maneiras inesperadas. Não se esqueça de se inscrever e considerar deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa o mundo para nós.